Todo mundo ama o Ash Williams e quando a gente pensa nele, a imagem que aparece instantaneamente é o herói coberto de litros de sangue falso com aquela motosserra que é clássica de Evil Dead. A motosserra se tornou o símbolo supremo da franquia, ganhando até reviravoltas modernas, com a Beth desmembrando o monstro no final de Evil Dead Rise e também aparecendo na cena final em Evil Dead Burning, que acabou de ser lançado praticamente. E se eu te disser que a arma suprema contra os Deadites, a única ferramenta capaz de eliminar as entidades mais poderosas do submundo, esteve escondida nas sombras o tempo todo? A verdadeira protagonista oculta dessa franquia nunca foi a motosserra ou o livro, foi a adaga kandariana. E o seu retorno triunfal nos cinemas não foi um easter egg, foi uma chave para entender o futuro da franquia. E aí galera, eu sou a Taylor Moitinho e hoje a gente vai abrir as páginas do Necronomicon para desvendar a história completa, os mistérios e a origem perturbadora da adaga kandariana. Mas antes de começar, você já sabe, deixa aquele like, se inscreve aqui no canal e eu também ativo o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo que eu for lançando aqui. Não esquece, hein, que eu tô de olho em vocês. Bora pro vídeo. Quando Evil Dead Burning chegou nos cinemas, a promessa de uma carnificina absoluta foi cumprida com maestria. O longa resgatou a essência visceral do Sam Raimi, que ele criou lá nos anos 80, mas o que realmente fez os olhos dos fãs brilharem não foi apenas o banho de sangue. Foi a sutileza de trazer de volta a adaga kandariana para o centro da narrativa. No filme a gente recebe vislumbres cruciais do passado através das pesquisas antigas e também a gente vê diários, os rituais, o infame livro dos mortos e a gente também ouve menções diretas à descoberta dos demônios indescritíveis. Na história da franquia, ela explica que por um milagre macabro, as mesmas mentes que descobriram o mal absoluto também encontraram o seu antídoto, a adaga kandariana. Mas tinha um problema. Mas o que seria esse filme sem o problema, né, gente? O problema central aqui é que a adaga não deveria ter sido exposta. E isso é uma regra de ouro para tudo que eles fizeram. Colocar ela em evidência funciona como um imã cósmico para os Deadites, e foi exatamente isso que desencadeou o caos na família Price. Ao encontrar e expor a adaga, a humanidade se tornou vulnerável com os demônios desesperados para recuperar ou destruir a única lâmina que pode eliminá-los. Mas o mistério central, que deixou muita gente confusa, é a questão do visual. A adaga que a gente viu lá recentemente parece pequena, com um cabo de madeira rústico, quase pode ser confundida com uma adaga para rituais e, sei lá, uma faca mesmo, gente, improvisada. Mas o fã raiz sabe que essa não é a forma original do artefato. Agora, por que ela muda de forma? De onde ela veio? Para a gente entender esse problema de continuidade e o verdadeiro poder da relíquia, a gente precisa voltar no tempo, lá em 1981, lá naquela floresta, na cabana, onde tudo começou. Volta para a primeira noite na cabana. Quando o Ash e o Scott descem até o porão úmido, eles encontram a trindade da desgraça. O gravador, o livro de capa bizarra, que mais parecia um rosto humano derretido, e uma adaga extremamente estranha. A primeira versão da adaga kandariana era uma obra de arte grotesca. Ela apresentava uma lâmina de prata, mas o que chamava a atenção era o cabo, uma escultura macabra feita de crânios, ossos retorcidos e o que parecia ser carne em decomposição. Enquanto a voz do professor Raymond Knowby ecoava pelo porão, detalhando os rituais funerários sumérios e a passagem de ressurreição demoníaca do livro, a adaga ficava ali, inerte. Ninguém fazia ideia do seu poder. Até aquele momento, a franquia Evil Dead dependia inteiramente do desmembramento bruto. Se um amigo virasse um Deadite, a solução era pegar o machado e cortar em pedacinhos e fazer toda aquela questão do ritual para se livrar. Mas o Sam Raimi, com seu brilhantismo analógico, já estava plantando uma semente da magia. Quando a Shelley possuída tenta esfaquear o Scott, ele revida, decepa a cabeça dela e apunhala nas costas com a adaga kandariana. O resultado? A adaga começa a esfumaçar, o sangue ferve, a lâmina reage à presença demoníaca como se fosse um ácido. Mesmo sem orçamento para os efeitos especiais grandiosos, o Raimi usou fumaça prática e reações químicas no set para estabelecer uma regra de ouro pra gente.
Aquela faca com a caveira não era desse mundo. Mas a continuidade de Evil Dead sempre foi uma montanha-russa, né? Graças aos problemas de direitos autorais entre o primeiro e o segundo filme. Quando a gente avança para Evil Dead 2 de 1987, o design muda drasticamente, e o cabo curvado terminava em uma pequena cabeça de caveira. Nesse filme, a gente descobre que o professor Knowby e a sua equipe realizaram escavações no castelo, uma fortaleza em ruínas na Inglaterra, no século XIV, onde encontraram o Necronomicon e a adaga nas câmaras traseiras. E o pesquisador trouxe o Apocalipse na bagagem para os Estados Unidos. A grande justificativa para a mudança visual não é apenas estética. Se você mergulhar nos materiais expandidos, como o RPG Army of Darkness de 2005, esse jogo, você descobre que a adaga kandariana, também conhecida como a ruína do campeão ou a adaga demoníaca, existem em múltiplas realidades alternativas e linha do tempo fraturadas. Pois é, ou seja, não é só em um universo, é em vários. A sua origem mais sombria é de 3000 a.C. Ela foi criada por um culto conhecido como os Sombrios, os The Dark Ones, e pelos seguidores de Eragon. Acho que é assim que fala. Gente, se eu estiver falando algum nome errado aqui, é porque realmente eu não sei falar, então vamos deixar assim. Porque o importante é vocês entenderem o que eu estou explicando, né? O nome, vocês podem pesquisar aí e ver como se pronuncia. Ela foi forjada nas próprias chamas do inferno. Originalmente, ela é chamada por esse outro nome esquisito que eu vou deixar aí, porque eu não sei falar. Eu já pensei que era Ereshkigal. Eu não sei se é assim que se pronuncia. Mas eles acreditavam que as forças do mal eram avatares da própria deusa. E a adaga não é apenas uma arma. Ela é um condutor de energia abissal, adaptando a sua forma dependendo de qual linha do tempo ou realidade ela pertence. Pensa nela como um anel. Por exemplo, lá do Senhor dos Anéis. Ela tem uma vontade própria e molda sua aparência conforme a necessidade do mal ou do bem que está com ela. Se os filmes plantaram o mistério, foi na série Ash vs Evil Dead de 2015 e nas HQs que eles elevaram a adaga kandariana ao status de divindade. Aqui a gente entra na história profunda que justifica o porquê dessa faca ser a verdadeira solução do universo. Na série, mostra uma personagem chamada Ruby, interpretada pela lendária Lucy Lawless. E no final da primeira temporada, a verdadeira identidade dela, como é integrante dos Dark Ones, que inclusive eu já comentei aqui no canal pra vocês, é consolidada. E adivinha o que fere ela? Exato. Quando a lâmina kandariana toca a pele da Ruby, ela queima intensamente. A série estabelece que essa não é uma faquinha para desmembrar zumbis, ou seja, o que for. É a única ferramenta confiável no universo capaz de matar permanentemente criações demoníacas de alto escalão e deuses ancestrais. Mas o momento de glória cinematográfica absoluta acontece no final da terceira temporada de Ash vs Evil Dead, no episódio The Medal of Man. Elkgrove está prestes a ser bombardeada pelos militares. O gigantesco demônio Kanda ataca a cidade e o Ash, num ato de genialidade insana que só ele poderia ter, usa a adaga kandariana como munição. Ele a carrega no cano principal de um tanque de guerra abandonado e dispara diretamente no demônio. Mas para entender a mecânica espiritual da adaga, a gente precisa recorrer aos quadrinhos. Em 2015, a HQ Evil Dead 2 Beyond Dead by Dawn, escrita pelo Frank Hanna, mudou tudo que a gente sabia. A história ignora os eventos de Army of Darkness e continua com a Annie Knowby, a filha do professor no submundo. Lá a Annie descobre que todos os demônios têm um medo paralisante da adaga. Por quê? Porque ela não apenas fere a carne morta, ela absorve a alma do demônio. Na HQ, inclusive, a adaga tem um visual diferente, com um formato que lembra costelas e uma espinha dorsal. E a gente descobre que a entidade que prendia as almas dos pais da Annie se chamava Engolidor de Almas. O Ash corta, mas é a Annie que finaliza os demônios com a adaga, absorvendo as suas energias. Quando eles apunhalam Deadite, a adaga carrega a sua força e os olhos da caveira no cabo começam a brilhar intensamente com uma luz azul. O Ash usa a adaga como um verdadeiro coletor de almas. Ele absorve a essência dos pais da Annie para supercarregar a arma e, ao atacar o engolidor de almas,
todas as almas que estavam presas são jogadas para fora. E isso prova que a adaga kandariana é essencialmente uma bateria de energia cósmica. Ela consome dor, almas e feitiçaria, usando a própria força do inferno contra eles mesmos. Em outras mídias, como o jogo Hail to the King, a gente vê a adaga ser usada até mesmo como um condutor para abrir fendas no espaço-tempo pelo oeste maligno. A versatilidade é assustadora, e é por isso que o seu retorno para os filmes mais recentes é tão genial. A adaga não apenas sobreviveu, ela está se adaptando, mudando de mãos e aguardando o próximo escolhido. A motosserra do oeste pode ser o símbolo do improviso humano e também da resistência sangrenta. Mas a adaga kandariana, ela é a resposta definitiva do universo. Ela é o alfa ali da franquia Evil Dead. A gente pode estar prestes a ver a maior guerra dimensional já feita no cinema, onde a adaga vai ser a nossa única salvação contra a escuridão que consome as almas. Mas agora eu quero saber de você aí, qual é a versão da adaga kandariana que é a sua favorita? A de 81? A de 87 ou a bateria de almas lá dos quadrinhos? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. E se você gostou dessa análise da adaga kandariana, não esquece de deixar aquele like, se inscrever aqui no canal e, claro, não esqueça de ativar o sininho das notificações para você receber os próximos vídeos que eu for postando aqui para vocês. E olha, quer dar aquela ajuda extra aqui no canal? Vira membro! Além de você ter um selo especial nos comentários e lives, o seu nome pode aparecer aqui nos próximos vídeos e você ainda recebe tudo em primeira mão. É só clicar no link que vai estar aqui na descrição. E não sai daí porque tem mais conteúdo insano esperando por você. E bom, por hoje é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.